Reverendo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. Iniciando a missa, eu estava lembrando do meu tempo lá em Canavieiras, quando eu era ainda vocacionado, ia para as comunidades e eu via um povo alegre, um povo feliz, um povo que cantava aquelas canções que nos fazia aproximar e nos apaixonar pela palavra de Deus. Não sei se é do tempo de vocês, mas na minha época nós cantava: toda a Bíblia é comunicação, tu é um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz quem crê na revelação. E quando a gente cantava essa canção, todo mundo desejava ter a Bíblia na mão, porque é isso que o canto nos diz: a Bíblia é a revelação de Deus. É por meio da Bíblia que nós nos tornamos conhecedores dos ensinamentos de Deus e nos tornamos irmão. A Bíblia é verdadeiramente a comunicação, mas a comunicação daquilo que é sagrado. A Bíblia nos comunica aquilo que é sagrado. E hoje, onde está a nossa Bíblia? O que é que a gente faz com a palavra de Deus? Porque, amados irmãos e irmãs, a disposição litúrgica dos nossos templos, da nossa igreja, ela valoriza tanto a mesa da palavra quanto a mesa da Eucaristia. Não existe Eucaristia sem a palavra de Deus. Não existe Eucaristia sem a palavra de Deus. Por isso essas duas mesas, elas estão sempre lado a lado, porque tem um significado e uma importância muito grande para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, pois, primeiro, na estrutura da missa, nós nos alimentamos da mesa da palavra, para depois sentarmos e nos alimentar da mesa da Eucaristia. Então, essas duas mesas, elas estão sempre presentes em nossa igreja, porque nós celebramos o santo sacrifício, a Santa Missa, mas a missa ela não existe sem a palavra de Deus. E também podemos afirmar que nenhum dos sacramentos que a igreja celebra sem a palavra de Deus. Todos os sacramentos que nós celebramos, todos eles devem ser e é acompanhado com um texto das Sagradas Escrituras. Por isso, esse ano, vivendo o Ano Santo, a igreja no Brasil também aproveitou essa oportunidade e nos convidou a rezar, a refletir, a fazer círculos bíblicos nas famílias com a carta de São Paulo aos Romanos, justamente para frisar, para fortalecer aquilo que o Ano Santo vem trazendo para o coração dos fiéis, para o coração dos cristãos. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Mas não só devemos falar isso, mas devemos viver essa realidade. De fato, quem espera em Deus nunca será decepcionado. As decepções vêm quando nós esquecemos Deus e colocamos no lugar de Deus as realidades deste mundo. Por isso, o profeta Amós hoje diz muito forte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em cama de marfim, deitam-se em almofadas, comem
cordeiros do rebanho e do ovelho do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. O profeta faz um alerta. As pessoas vivem despreocupadamente, não se preocupa com o sofrimento do outro, não se preocupa com a dor do outro, mas tudo isso um dia vai passar. Toda essa vida de luxúria, ela vai passar. E o que vai vir após isso tudo? No contexto em que nós estamos vivendo, no mundo de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, essa profecia, ela se torna muito real e muito presente, pois vivemos em um mundo onde as guerras têm sido algo trágico, triste e terrível. E nós hoje presenciamos isso de casa. Não sei se esses dias atrás, não sei se vocês viram os vídeos, mas hoje é possível acompanhar os ataques dessas guerras em tempo real. O Israel atingindo os prédios lá na Palestina, e a gente via os prédios sendo demolidos após ser alcançado pelos os mísseis que eles enviavam. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, diante de uma tragédia dessa, qual é o nosso sentimento? Como nós nos posicionamos diante disso? Talvez podemos pensar assim: somos tão pequenos, Padre, vivemos numa comunidadezinha tão pequena, não temos força nenhuma, o que é que a gente pode fazer diante dessas grandes potências que estão se destruindo por causa do poder e da ganância? Caríssimos irmãos e irmãs, Deus olha os pequenos gestos. Se nós não somos capazes de intervir e parar com a guerra, mas se em nossos corações nós sentirmos a dor e o sofrimento daqueles que estão lá, morrendo, correndo como bichinhos, coitados, corre para um lado do país, avisa, vai ter bomba aí, corre para o outro lado, sem comida, sem água, sem estrutura nenhuma. Se nós olhar para aquela realidade e em nossos corações sentirmos misericórdia e nos unir a eles por meio da oração, Deus vê como está o nosso coração. O que nós não podemos fazer é viver nesse mundo despreocupadamente, como se nada tivesse acontecendo. O que a palavra de Deus hoje vem e de forma muito forte convidar-nos é nos libertar da indiferença humana. Esse é um pecado atual, um pecado que existe em nossos corações. Somos indiferentes, muitas vezes, à dor e o sofrimento do outro. Às vezes, sentimos um pouquinho quando a dor é mais próxima de nós. Quando é um parente, quando é um amigo mais próximo, a gente ainda sente. Mas, quando se trata dessas realidades por aí, nós somos tão insensíveis e não pode ser assim. Não podemos ser assim. Então, o que é que nós podemos fazer para diante dessas realidades que vêm trazendo tanta dor, tanto sofrimento, tantas mortes? Caríssimos irmãos e irmãs, existe algo que nós podemos fazer e que ninguém pode nos impedir: nos unir a Deus por meio da oração. Se nós cremos que Deus pode transformar as realidades, se nós cremos na força da oração, precisamos então
rezar todos os dias, rezar por essas realidades e pedir ao Senhor que venha em auxílio desse povo que sofre. Mas às vezes nós estamos desenvolvendo uma experiência de oração egoísta. Rezamos só por nós, rezamos só pelos nossos e esquecemos dos outros. Não foi assim que Jesus fez e não foi assim que Jesus ensinou. Se nós assumimos então a identidade de cristãos, nós precisamos viver nesse mundo como verdadeiros irmãos. E os irmãos sentem a dor do outro, os irmãos sentem a alegria do outro, o irmão se preocupa com o outro. Por isso a palavra de Deus, hoje, na profecia de Amós, nos convida a nos libertar de todas essas realidades que têm nos deixado cada vez mais fechados à dor e o sofrimento do outro. Não podemos viver nesse mundo despreocupadamente. Não podemos viver assim, porque, amados irmãos e irmãs, como a palavra de Deus diz, precisamos ver que existem lugares, situações, pessoas, famílias que estão vivendo em ruínas e nós precisamos fazer uma coisa por elas. Por outro lado, ainda vivendo e rezando com esse tom profético da liturgia nesse domingo, Jesus conta uma parábola aos fariseus, mostrando justamente isso, que tinha um homem rico, que vivia assim, despreocupado. Ele depositava nos seus bens, nas suas riquezas, toda a sua confiança e esperança. E era insensível, incapaz de ver o outro. Jesus aqui não faz uma crítica e não diz, você não deve ser rico, você não deve ter bens. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, você pode ter riquezas, mas que as riquezas não seguem os seus olhos. Porque às vezes, caríssimos irmãos e irmãs, a riqueza pode nos impedir de enxergar a dor e o sofrimento do outro. Foi o que aconteceu com esse rico. Lázaro estava à sua porta, necessitado das migalhas que caía da mesa daquele rico. Nem isso lhe era permitido comer. Mas o rico nunca conseguiu ver Lázaro, porque onde ele estava, a condição que ele vivia, não lhe permitia enxergar o outro. Por isso, nós podemos afirmar que esta riqueza aqui se trata da riqueza de bens, mas se trata também da riqueza do orgulho. Às vezes, nós não temos nada, como dizia minha mãe, não tem um lugar para cair morto, mas é tão orgulhoso que não consegue ver e nem se relacionar com ninguém. E é isso, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus está nos mostrando no Evangelho de hoje. Podemos nos tornar assim, insensíveis, e não enxergar o pobre, não enxergar a dor do outro, não enxergar o sofrimento do outro, e chegará um dia que tanto aquele que precisava do nosso auxílio, quanto nós, iremos ao encontro do Pai, mas lá haverá separação. Aqueles que viveram aqui, desprovido de tudo, mas necessitado de Deus, alcançará o lugar ao lado de Abraão. E aqueles que aqui viveram na bonança, e não viam e nem cuidavam dos pobres, dos sofredores, esses vão cair num tormento eterno. São duas realidades apresentadas neste Evangelho de hoje. Céu e inferno existe, não tem jeito. E outra coisa importante, para que nós possamos um dia entrar no céu, precisamos construir esse caminho aqui, na terra. Depois que morre, segundo o Evangelho de hoje, não tem mais o que fazer. No diálogo entre Abraão e o rico,
Abraão diz: existe um abismo entre nós que nos separa, que nem eu posso ir até aí, nem você pode vir até aqui. Não tem mais o que se fazer. E por isso, então, aquele rico apela para Abraão, para que enviasse alguém que morreu lá na terra, para avisar os seus irmãos, para que eles também não caíssem naquele lago de tormento. E Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm lá Moisés, os profetas, que os escutem. E o rico insiste: não, não, pai, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, fica definido para nós deste evangelho que se queremos entrar no céu, precisamos fazer o caminho aqui na terra. Então não podemos viver despreocupadamente, não podemos viver longe de Deus, precisamos construir uma vida. E aqui São Paulo vai apresentar para Timóteo e apresenta para nós como devemos viver. Se queremos entrar no céu, São Paulo vai dizer: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarde o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho que devemos fazer se um dia desejamos entrar no céu. Combater o bom combate da fé, conquistando a cada dia a vida eterna, para a qual todos nós somos chamados pelo batismo que um dia recebemos em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, encerro essa homilia hoje apenas com uma frase: cuidem da sua salvação. Às vezes perdemos tempo cuidando de muita coisa, e esquecemos do principal. Não vamos negligenciar, devemos cuidar das nossas coisas, mas o principal que nós precisamos cuidar, de acordo com a liturgia de hoje, é a nossa salvação. Que Deus possa nos alcançar assim, com fé, praticando a justiça, praticando a caridade, amando, perdoando e caminhando com os irmãos. Que Ele nos encontre firmes na fé, que Ele nos encontre, caríssimos irmãos e irmãs, participando da Eucaristia, vivendo a sua palavra e ensinando a sua palavra. É assim que Deus deve nos alcançar no dia que Ele nos convidar para estarmos de modo pleno e definitivo lá no céu. No velório de Guinho, todo mundo estava lá, muita gente, eu dizia isso. Ao redor do seu caixão estavam lá vários sinais do seu compromisso, do seu esforço para estar com Deus. Ele estava ali participando da liturgia, da pastoral litúrgica, participava da pastoral do acolhimento, participou do encontro de casais com Cristo, participava do terço dos homens. Então era alguém que estava buscando, com seus pecados, com as suas limitações, mas que estava despertando a cada dia para caminhar com Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós também possamos buscar, sempre caminhar com o Senhor. E quando Ele nos alcançar, que Ele nos alcance, nos encontre, como o próprio Jesus nos diz:
vigilantes, vigiando, firmes nessa caminhada, construindo o seu reino aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.